Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e nós vamos, nesse momento, dar início a mais uma pré-aula da nossa EBD inovadora. Desde já eu convido você para estar compartilhando esses vídeos, compartilhando as nossas aulas, interagindo com a gente, fazendo perguntas, fazendo comentários, para que a gente possa dar um salto e possamos alcançar mais pessoas, mais estudantes, professores da Palavra de Deus, da nossa Escola Bíblica Dominical. Queridos, nós estamos hoje com a nossa lição, vamos estudar hoje a lição de número 3, que tem como assunto da lição João 3, conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento. O texto áureo diz da seguinte maneira: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz da seguinte maneira: a única forma de ingressarmos no céu é através do novo nascimento. A nossa lição, como já é do nosso conhecimento, tem 3 objetivos. Os objetivos dessa lição é, primeiro, aprender o que é nascer de novo. Segundo, ter uma mudança radical em relação à vida pregressa. Terceiro, ver em nós os resultados do novo nascimento. Hoje a gente vai estar ministrando essa lição, a lição de número 3. Então vamos começar a nossa aula. O novo nascimento é a mais importante, a mais urgente necessidade de sua vida. Jesus é enfático ao dizer: importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. O capítulo 3 de João, ele narra o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E esse homem, ele era um homem muito importante. Ele era um homem muito rico. A gente vai observar isso lá em João capítulo 19, verso 39, quando ele leva uma grande quantidade de mirra e aloés para fazerem os trabalhos no corpo de Jesus, logo após Jesus ter morrido. A gente percebe a quantidade grande, mais ou menos 34 quilos dessas especiarias e desses perfumes que eram difíceis de conseguir devido ao alto custo para poder levar para a Judéia naqueles dias. Então a gente pode observar que ele era um homem muito rico. Ele era fariseu, né? Ele era um separado, como significado da palavra, do termo fariseu, era aquele que buscava de todas as formas cumprir não somente a lei, mas também a tradição oral dos anciãos também. Ele tinha essa condição de príncipe. A palavra de Deus vai dizer que ele era príncipe dos judeus, ou seja, ele fazia parte do Sinédrio, que era aquele grupo, geralmente de 70, dos mais notáveis, que, de uma certa forma, tinham alguma forma de governo sobre os judeus. Embora os judeus fossem politicamente submissos a Roma, mas eles tinham um tribunal, e esse tribunal era o Tribunal de Sinédrio, que julgava muitas questões na área religiosa e até algumas questões sociais mesmo, do povo judeu. Nicodemos fazia parte desse grupo, desse Sinédrio, e ele também era muito provavelmente membro de uma família de heróis de guerra. Alguns historiadores dizem que Nicodemos pode ter sido descendente de um outro Nicodemos que viveu durante o período das guerras dos judeus, e Aristóbulo, que na época era governante do povo judeu naqueles dias, enviou um certo Nicodemos como um embaixador a Roma para tratar questões de paz com o imperador na época, Pompeu. A gente pode observar que o encontro com este homem entre Jesus e Nicodemos foi um encontro que traz o pano de fundo para que possamos falar sobre a questão do novo nascimento. Ele tinha todas essas qualidades, ele tinha todas essas condições de ser um homem rico, de fazer parte dos fariseus, do grupo dos fariseus, de ser príncipe dos judeus, de provavelmente pertencer a uma família heróica.
descendente de heróis, de guerra, de conflito, mas ele precisava nascer de novo. E é isso que o capítulo 3 do Evangelho escrito por João vem nos trazer, a doutrina, o ensinamento do novo nascimento. Então a gente pode observar aqui no primeiro ponto da nossa lição, necessidade do novo nascimento. O encontro de Nicodemos com Jesus está logicamente conectado a um contexto imediatamente anterior, no qual Jesus demonstra certo receio sobre a fé daqueles que creram somente porque viram o Senhor operando milagres. Isso é uma continuação lá do capítulo 2, quando a palavra de Deus vai dizer que muitos criam em Jesus apenas se tivessem visto milagres. E o capítulo 3, o encontro com Nicodemos, vai nesse contexto aí, de as pessoas estarem crendo somente se vissem algum tipo de sinal, algum tipo de prodígio, alguma maravilha feita por Jesus. No primeiro subponto, a gente vai falar sobre fé superficial. João, capítulo 3, versículo 2, diz da seguinte maneira: Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui a gente pode observar a necessidade de Nicodemos nascer de novo. Ele comete aqui alguns erros que são interessantes para que a gente possa entender o início dessa conversa e a revelação de Jesus para aquele homem da necessidade de um novo nascimento. Primeiro, ele chama Jesus de Rabi, um mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos ele não acreditava que Jesus fosse Deus, que Jesus fosse o Filho de Deus. Ele diz que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Então a gente pode observar que ele tem dentro de si essa vamos dizer assim, essa necessidade de crer apenas por ver as coisas. Nicodemos é judeu e o judeu ele tem essa característica. Nos dias bíblicos, a gente pode observar que o povo judeu ele sempre teve essa característica de ver sinais, de querer ver sinais. A gente pode observar lá desde os dias de Moisés, quando Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo judeu, o próprio Senhor falou para ele, para Moisés, que ele deveria fazer alguns sinais, porque o povo com certeza não iria crer. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 8, a gente vê ele dizendo para Moisés que se eles não crerem, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, eles talvez crerão na evidência do segundo sinal. Ou seja, Deus falando a Moisés que ele deveria executar alguns sinais e Deus daria essa autorização, esse poder para Moisés exercer sinais devido a essa característica dos hebreus, essa característica dos judeus de crerem somente mediante sinais. A gente pode ver também lá Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, verso 17, quando Israel está sendo oprimido pelos povos, pelos seus adversários, a gente vê que um anjo do Senhor aparece a Gideão e exorta ele a ter uma atitude de guerra, de pelejar, e Gideão começa a conversa ali com aquele anjo e pede algum sinal. Lá em Juízes 6,17 ele diz assim, e ele diz, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Então a gente pode ver também que nos dias de Gideão tinha essa necessidade, é uma característica do povo, de ter esses sinais para poder crer nas coisas impossíveis. Paulo, lá já no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, ele diz assim, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então a gente pode ver que em Nicodemos não era diferente, né? Algumas pessoas, ao verem os milagres de Jesus, foram atraídas com uma fé apenas intelectual e emocional. É importante nós professores, atentarmos para esse detalhe aqui do comentário da nossa lição. Fé intelectual e emocional. Era isso que Nicodemos tinha. Uma fé intelectual, apenas de conhecimento intelectual, conhecimento teológico e emocional, por estar vendo aqueles sinais maravilhosos acontecendo. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres que o mestre praticava. Então a gente pode ver essa superficialidade na fé de Nicodemos, essa
essa condição emocional da fé de Nicodemos. Muitas das vezes a gente, infelizmente, acaba incutindo nesse tipo de pensamento, nessa fé apenas ou muito intelectual ou muito emotiva. Infelizmente, nós, nos dias atuais, a gente pode bater nessa tecla aí, para que na vida do crente haja esse equilíbrio, não do excesso de intelectualidade, mas também não no excesso de emocionalismo. Infelizmente, isso tem sido algo prejudicial para a igreja brasileira de uma forma geral. O excesso de intelectualidade ou o excesso de emocionalismo. A gente precisa ter o equilíbrio no tocante à forma de como a gente está crendo, como a gente está vivendo, não somente em relação à nossa vida cristã, mas de uma forma geral, na nossa vida cotidiana. Então, é importante a gente olhar para Nicodemos, ver essa superficialidade da sua fé, essa característica de ser intelectual. Ele era ele era um fariseu, um conhecedor da lei, né? Muita intelectualidade, mas também muito emocionalismo, baseado apenas nos sinais. Se tem sinal, é de Deus. Se não tem sinal, não é de Deus. Se tem sinal, é algo espiritual. Se não vê sinal algum, não é espiritual. A gente muitas das vezes vai por esse caminho, é um caminho perigoso, um caminho que não traz uma vida cristã vivida na forma como deve ser vivida, uma vida equilibrada. No segundo subponto, a gente pode ver o seguinte: inclinação contra Deus. João capítulo 3, versículo 3, que diz da seguinte maneira: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante que ao receber esses elogios da parte de Nicodemos, dizer que ele é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que Jesus estava fazendo se não viesse de Deus, a gente vê Jesus indo no ponto principal da vida de Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí a gente vai entrar nessa questão do novo nascimento ou regeneração, que acaba sendo a mesma coisa. O ser humano, ele é mal por natureza, né? Você jamais desejará conhecer Deus se o próprio Deus não provocar essa sede em você. Assim diz o comentarista aqui. A inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É interessante a gente observar esse conceito de inclinação da carne, né? Ou seja, uma mente controlada pela natureza humana e pecaminosa. A gente não pode achar que a carne, o corpo em si, é algo ruim. Ele acaba sendo, por consequência dessa inclinação da nossa mente a uma natureza humana e pecaminosa. A gente não pode achar que o corpo é de todo ruim, porque senão a gente vai cair no mesmo erro dos gregos, do gnosticismo grego, que dizia que o corpo, que a alma era algo maravilhoso e divino, e o corpo era ruim, mau e uma prisão dessa alma. O corpo, ele acaba sendo, por consequência, elemento de pecaminosidade, mas porque temos a inclinação da nossa carne, da nossa natureza humana pecaminosa controlada pelos nossos sentimentos. Então, a gente precisa trazer esse entendimento para os nossos alunos, porque senão a gente acaba cometendo o erro de outros segmentos religiosos que pensam que por mortificar a carne em rituais de flagelos eles possam conquistar algum tipo de santificação, que não procede dessa forma. Então o professor ele precisa trabalhar bem essa questão desse conceito de inclinação da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, Paulo nos traz esse conceito mais ou menos de pecaminosidade da carne. Ele traz esse conceito naquele texto do capítulo 5, versículo 19, onde ele vai traçar uma lista de obras da carne. Ele vai dizer que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, etc. E ele é interessante o que ele diz no final desse texto, lá no verso 21, quando ele diz assim, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.
O que isso tem a ver com Nicodemos? Nicodemos tem esse velho homem que precisa morrer, nascer de novo, para poder ver o reino de Deus. E o que é que Jesus disse? Se tu não nascer, se a pessoa não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Os maus desígnios, olha o que o comentarista diz, os maus desígnios vêm do coração, mas não o desejo de ser salvo. O próprio Jesus vai dizer que é de dentro do coração do homem que nascem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios e por aí vai. Ou seja, tudo vem de dentro de uma inclinação mental, psicológica, que acaba sendo executada pelo nosso corpo físico. Então, para que haja um novo nascimento, é preciso que morra dentro de nós essa inclinação contra Deus, mediante essa morte desse velho homem, para que nasça um novo homem para a glória de Deus. Agora, o que é interessante aqui é que a gente pode ver é que é preciso o agir de Deus através da ação do Espírito Santo, do Espírito do Senhor. E a gente vai, mais na frente, ao longo da lição, vamos desenvolvendo esse pensamento, essa doutrina da morte desse velho homem, para que haja um novo nascimento de uma nova pessoa. E aí a gente já entra no subponto 3, que diz da seguinte maneira: a única forma de entrar no reino de Deus. Lá no verso 5 do capítulo 3 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante o que Nicodemos vai dizer lá no verso 4, quando ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Essas perguntas de Nicodemos geram a resposta de Jesus que a gente acabou de ler. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como é que acontece esse processo de alguém que tem uma fé superficial, que tem uma natureza carnal, uma natureza humana, que tem essa inclinação contra Deus? Como é que pode essa pessoa entrar no reino de Deus? Através do novo nascimento. É o que Jesus vai dizer assim, ó, que quem não nascer da água e do Espírito Santo. Ao ouvir que precisava nascer de novo, Nicodemos não conseguiu conceber a profundidade das palavras de Jesus. Talvez ele, como jovem rico, achasse que já cumpria todos os requisitos para entrar no reino de Deus. Então, o que a gente pode observar é que no exemplo do jovem rico, não houve um novo nascimento, não houve uma morte daquele velho homem para que houvesse um nascimento, não houve essa mudança radical na vida daquele rapaz para que ele pudesse fazer parte do reino de Deus. Por outro lado, o Novo Testamento também vai nos trazer um exemplo clássico de alguém que nasceu de novo de uma forma radical. O novo nascimento é isso, é uma mudança na vida do ser humano. É uma mudança radical nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações, que Jesus compara a morte de uma pessoa e o nascimento de outra. Se você for olhar esse exemplo, é o exemplo do apóstolo Paulo. A gente olha para a vida de Paulo, e um dos textos que é interessante que traz, onde Paulo traz a reminiscência da sua vida antiga, lá em Filipenses, por exemplo, no capítulo 3, versículo 4, Paulo vai dizer assim, olha, se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo vai fazendo uma análise da sua vida passada. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei foi fariseu, quanto ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei foi irrepreensível. Mas o verso 7 é interessantíssimo. Ele diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então a gente vê o apóstolo Paulo relembrando a sua linhagem judaica, a sua linhagem israelita, e dizendo que se alguém poderia se gloriar na carne, ele tinha toda essa condição de se gloriar. Porque ele era da linhagem de Israel, ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu zeloso no tocante à lei do Senhor, só que agora ele deixa tudo isso para trás. Passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo.
A gente vê um contraponto entre Paulo e o jovem rico. E aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vem dizer, ó, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, lá em João, capítulo 4, versículo 14, a gente vê Jesus esclarecendo mais ou menos a questão da água, né? A gente vê aqui que Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem é que gera essa nova vida no ser humano? É o Espírito do Senhor, através da lavagem da regeneração. Tito vai falar isso. Paulo falando a Tito, lá na epístola a Tito, ele vai dizer que essa lavagem da regeneração ela é provocada pelo Espírito Santo de Deus. E lá em João capítulo 4, versículo 4, Jesus vai dizer assim, olha, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus conversando com a mulher samaritana, já um capítulo adiante, no capítulo 4, ele vai dizer para aquela mulher que a água que ele tem a dar é uma água que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que é que provoca essa mudança no coração do homem? O Espírito do Senhor, mediante a palavra de Deus. A água tanto pode significar um símbolo do Espírito, porque a água é um símbolo do Espírito Santo de Deus, mas ela também tem a simbologia da palavra. O que limpa o homem? O Espírito de Deus, mediante a sua palavra. Então a gente pode observar aqui dois exemplos aqui. O exemplo que o comentarista traz da questão do jovem rico, que não houve mudança nenhuma, apesar de ele ser alguém religiosíssimo. Às vezes a gente cai nesse erro do excesso de religiosidade, às vezes achando que a gente já conhece alguma coisa, que já passou por tudo, que já passou por esse assunto, que não precisa mais ser instruído no tocante a certas verdades espirituais, mas a gente precisa ter esse cuidado, demonstrar esses frutos de alguém que nasceu novamente, porque a gente vê aqui o jovem rico caindo nesse erro, de alguém que já achava que conhecia de tudo, da palavra, da lei, mas quando foi tocado no seu calcanhar de Aquiles, a sua riqueza, ele acabou sendo reprovado. Por outro lado, um exemplo positivo, exemplo de Paulo, que deixou tudo para trás para recomeçar uma nova vida, dando um exemplo tácito de alguém que morreu para esse mundo e nasceu para uma nova vida. No segundo ponto, a gente vai falar sobre condições para o novo nascimento. Primeiro, no subponto 1, reconhecer os pecados. João, capítulo 3, versículo 10, que diz da seguinte maneira: Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Jesus faz essa pergunta para Nicodemos, depois que Nicodemos, lá no verso 9, ele diz assim, olha, então ele perguntou a Nicodemos, como pode suceder isto? A gente pode ver que Nicodemos ele tem, de uma certa forma, uma incredulidade naquilo que Jesus está falando. A gente pode ver lá no verso 11, ele dizendo assim, Jesus falando da seguinte maneira, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. No verso 12, ele vai dizer assim, olha, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Lá no verso 9, ele pergunta, como pode suceder isto? Nicodemos está cheio de perguntas para Jesus, mas pelo verso 11, pelo verso 12, a gente tem esse entendimento de que Jesus está percebendo uma certa incredulidade na vida daquele homem, necessidade de reconhecer os seus pecados. Nicodemos relutava em admitir-se como um pecador, uma vez que era quase impensável que um orgulhoso fariseu admitisse tal realidade. É aquilo. Ele era um separado. Nicodemos era um separado. Esse era o sentido básico da palavra fariseu. Era aquele que era separado. Mas para que haja um novo nascimento, é necessário morrer para uma velha vida, reconhecendo os pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora é verdade que a ação do Espírito do Senhor precisa ser correspondida pelo homem. Lá no Evangelho, no próprio Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8,
o Senhor Jesus Cristo vai dizer quem é que provoca essa mudança na vida do homem. João 16:8. Quando ele vier, falando do ministério do Espírito Santo, de convencimento. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, um dos ministérios do Espírito Santo de Deus é justamente provocar no homem essa realidade, essa percepção de que ele é um pecador e precisa de um Salvador. Esse é um dos ministérios atuais do Espírito. Jesus falou isso lá em João 16:8. E era isso que precisava acontecer na vida de Nicodemos. Ele reconhecer que ele era um pecador. Não é porque ele era um fariseu, não é porque ele fazia parte do Sinédrio, não é porque ele era um homem muito rico, não é porque provavelmente fosse descendente de uma família de heróis de guerra que faria dele alguém que poderia ver o reino de Deus sem passar por esse processo da regeneração, sem passar por esse processo de morrer para a sua velha vida, para nascer novamente. É interessante, lá como a gente falou lá no primeiro ponto, Tito capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo pode provocar isso na vida do ser humano, ele faz essa mudança, mas o ser humano ele precisa ter também a sua parte, ele precisa ter a contrapartida humana. Isso em nenhum momento fere a soberania de Deus, de forma nenhuma. Foi Deus que determinou que haja essa condição do apelo do Espírito e da resposta do ser humano. É necessário isso. Deus nos fez, amados, com a capacidade de decidir. Deus nos deu essa condição, o livre-arbítrio de decidir, dizer sim ou não ao sacrifício de Jesus. Isso em nenhum momento, repito, fere a soberania de Deus. É preciso que haja o apelo do Espírito, mas é preciso que haja a contrapartida humana. Lá ainda nesse primeiro subponto do ponto 2, quando o comentarista diz assim, só o Espírito pode abrir o nosso coração, convencer-nos do pecado, regenerar-nos, batizar-nos no corpo de Cristo, selar-nos para o dia da redenção, sem purificação da alma operada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, é um comentário interessante, baseado tudo naquilo que a gente tem falado, naquilo que a gente tem dissertado, com a base da palavra de Deus. É importante que o homem possa entender isso, que ele precisa, ao ouvir o apelo do Espírito, ele precisa, sim, tomar uma decisão e ser convencido, aceitar que ele é um pecador, tá? Reconhecer a sua pecaminosidade e dizer sim para a voz de Deus. No segundo subponto, nós vamos falar sobre crer na morte de Jesus. João capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, ele vem falar de algo que é importante para que haja essa mudança na vida do ser humano, para que haja essa aceitação de uma nova realidade, para que haja essa mudança de comportamento. É a morte de Cristo, a própria morte de Cristo Jesus. Lá no verso 16, no verso 14, ele vai dizer assim, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tá? Nicodemos, enquanto confessa que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, não estava pronto a aceitá-lo como Deus. Jesus deixa explícito o propósito de ser levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui o comentarista nos remete, e o próprio Jesus no verso 14, ele vai remeter a uma situação lá da época do deserto, nos dias de Moisés, quando o povo começou a se rebelar contra Deus, quando o povo começou a falar contra Deus. Então Deus enviou as serpentes, muitos foram picados pelas serpentes venenosas e muitos vieram morrer. O povo se arrepende, clama a Deus, e Deus diz para Moisés erguer uma serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze, ele seria livre das suas
daquele tormento, daquele castigo que Deus estava enviando através daquelas serpentes venenosas. Jesus faz essa comparação, trazendo para ele mesmo, ele é aquele que vai ser levantado na cruz do Calvário para que todos os homens olhem para ele, aceitem o seu sacrifício e sejam salvos. João 3,14, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, é necessário crer na morte de Jesus. É necessário crer no sacrifício de Cristo Jesus e aceitar esse sacrifício para que haja salvação, para que haja perdão de pecados, para que haja morte de um velho homem e nasça um outro homem para a glória de Deus. O verso 16, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, falando sobre a sua morte, já lá no capítulo 12, versículo 32, ele vai dizer assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Hebreus capítulo 2, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A salvação está disponível a todos os homens, não somente a alguns, não somente aos ricos, não somente aos pobres, não somente aos negros, aos brancos, não, a salvação está disponível a todos os homens, mas é necessário olhar para o sacrifício de Cristo Jesus e reconhecer que é dependente do Senhor Jesus Cristo para a salvação dos seus pecados. Assim, automaticamente, o Espírito convence-o da necessidade de um Salvador, morre um velho homem, nasce um outro para a glória de Deus. Subponto 3, mudança radical. O que é interessante, as condições para o novo nascimento. Primeiro, reconhecer que é um pecador. Segundo, crer na morte de Jesus. E isso vai mudar, vai trazer para esse homem uma nova realidade, uma mudança radical. João capítulo 3, versículo 3, diz da seguinte maneira: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e se fizeram novas, 2 Coríntios 5,17. Ocorre uma transformação de dentro para fora, que implica ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências, novos temores, uma nova cosmovisão transformada por Cristo e atualizada pela sua palavra. Ou seja, a mudança é tão radical que é exemplificada, é comparada à morte de alguém e o nascimento de outra pessoa. Eu tenho certeza que todos nós já conhecemos ao longo da nossa vida cristã, da nossa jornada, pessoas que foram mudadas pelo Espírito de Deus de uma forma que a gente só pode glorificar a Deus e reconhecer como um verdadeiro milagre, devido à mudança radical na vida de algumas pessoas que a gente conhece. Assim é o novo nascimento. Morre uma pessoa, espiritualmente falando, nasce outra, espiritualmente falando, mas esse processo ele gera mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de palavreado, mudança da forma de tratar as pessoas. Há uma mudança geral, é uma nova pessoa que nasce. E, novamente, a gente traz o exemplo do Novo Testamento do apóstolo Paulo. Se a gente observar, por exemplo, a vida de Paulo, lá em Atos, capítulo 8, versículo 3, olha o testemunho que Paulo dava. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Esse era Saulo de Tarso. Atos 9:1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, no caso, achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse
presos para Jerusalém. Saulo também consentiu na morte de Estevão, lá em Atos capítulo 7, no último versículo. Ele guardava as vestes daqueles homens que apedrejaram Estevão. A gente vê uma mudança radical na vida de Saulo, que até o nome mudou, deixou de ser Saulo de Tarso para ser Paulo. Aquele homem que era perseguidor da igreja, que matava, que encerrava no cárcere, que pedia cartas dos sumos sacerdotes para prender, levar para Jerusalém preso. Agora, no capítulo 24 de Atos, ele já muda completamente seu jeito de ser. Lá diante do governador da Judéia, na época, Marco Antônio Félix, ele testemunha da sua fé. Lá em Atos 24, a gente vê a palavra de Deus dizer assim: alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo Jesus, e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Então a gente vê uma mudança maravilhosa na vida de Paulo, significativa. Alguém que persegue os seguidores do caminho, agora está testemunhando de Cristo e até ensinando alguém doutrina, justiça, domínio próprio, juízo vindouro. A gente vê alguém que mudou completamente, que teve a sua vida mudada completamente, devido à ação do Espírito Santo e devido a essa resposta do ser humano à ação do Espírito Santo. Agora nós vamos para o terceiro ponto, resultados do novo nascimento. A comparação que Jesus faz da obra do Espírito com o vento nos ensina outro sim que muitas vezes não conseguimos entender essa obra, mas podemos ver seus efeitos. Embora algumas vezes não consigamos entender como o Espírito Santo trabalha, podemos ver seu efeito na vida dos convertidos. Então, é interessante esse comentário aqui para a gente poder ter essa dimensão de como os homens entendem ou não esse processo da ação do Espírito na vida das pessoas, de como se dá a salvação. A gente sabe, conhece as doutrinas bíblicas, agora existem as correntes teológicas. Alguns dizem que o homem ele já nasceu com seu destino traçado para a salvação ou não. Outros creem que a salvação, que a graça ela não é irresistível, outros acreditam que ela pode ser resistida. E é interessante esse comentário aqui, que ele diz que a gente não entende, não consegue entender a ação do Espírito, como o Espírito Santo trabalha, mas o certo é que ele trabalha. E é isso que é interessante a gente trazer no domingo para os nossos alunos, que o agir de Deus, muitas das vezes a gente não vai compreender, mas uma coisa a gente precisa saber: ele age, ele faz. E a gente vai ver aqui os resultados desse novo nascimento. Primeiro subponto, livramento da condenação. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condenação inexorável para todos aqueles que permanecem em seus pecados. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Contudo, quando você olha para Jesus e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada, porque o justo morreu pelo injusto. Como seu substituto, ele sofreu a penalidade que você deveria sofrer. Ele morreu em seu lugar e agora você está livre da condenação. Então, o resultado do novo nascimento imediato, que a gente pode observar, segundo a nossa lição, é o livramento da condenação. Há uma condenação para todo homem que vira as costas para Deus. Há uma condenação para todo homem, para todo ser humano, que rejeita a salvação que Cristo Jesus tem para oferecer através do seu sacrifício na cruz, através da sua misericórdia e da sua graça. E o homem, ele precisa entender isso, de que ele precisa crer no sacrifício de Cristo Jesus, aceitar para a sua própria vida. Repito, isso não tira a soberania de Deus na vida, não tira a soberania de Deus. Ele quis dessa forma. E a gente pode observar que há essa condenação para aquele que não quer saber do sacrifício de Jesus. João capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna.
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O próprio Senhor Jesus falando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. É isso que a pessoa precisa fazer: ouvir a palavra e crer, responder a esse chamado de amor. Ele tem a vida eterna, ele não entra em condenação, mas ele passa da morte para a vida. Como é passar da morte para a vida? Estamos espiritualmente mortos, mas Cristo tem o poder de trazer essa mudança de estado de morto espiritualmente para vivo, através do seu sacrifício, através do chamado do Espírito do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. É preciso responder com amor a esse gesto de amor que Cristo ele trouxe através de seu sacrifício. Romanos capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo falando que não tem condenação para quem está em Cristo, para quem vive com Cristo, para quem anda com Cristo, para quem tem um relacionamento de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não há condenação. João capítulo 3, verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, qual é o resultado prático do novo nascimento? Primeiro, livramento da condenação. Há dois caminhos apenas, e o ser humano precisa escolher o caminho que leva à vida, o caminho da bênção. Escolhei hoje a quem vós deveis servir, como falou bem Josué. E lá em Deuteronômio, eu coloco diante de vocês hoje dois caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção. Escolhei o da vida para que vocês vivam. Então está diante de nós essa escolha. E esse primeiro resultado prático do novo nascimento é o livramento da condenação. Segundo resultado do novo nascimento, garantia de vida eterna, é viver eternamente com Cristo. João capítulo 5, versículo 28, Jesus vai dizer assim: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que é interessante é que todos vão ressuscitar, tanto ímpios quanto justos. Só que os justos eles vão ressuscitar para a vida, eles vão ressuscitar para viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo, enquanto os ímpios vão ressuscitar para viver eternamente afastado de Deus, né? Aqui no segundo subponto, a garantia da vida eterna. João capítulo 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqueles que foram amados por Deus e creem no seu Filho, em vez de condenação, recebem vida eterna. John Charles Hill diz que sem fé não há salvação, mas pela fé em Cristo, o mais vil pecador pode ser salvo. Este jamais perecerá eternamente, assim como a morte era afastada daqueles que olhavam para a serpente de bronze. Os pecados são perdoados daqueles que creem no Filho de Deus. Então, essa garantia de vida eterna, não somente a vida eterna como quantidade de tempo vivido, mas também uma qualidade de vida. A gente vai ver isso lá no próximo ponto, de viver uma vida com Deus, de viver uma vida na presença de Deus, usufruindo das benesses de uma eternidade com Cristo. Porque, repito, os ímpios também vão ressuscitar, terão também vida eterna, mas afastados de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, resultados do novo nascimento. Primeiro, livramento da condenação. Segundo, garantia da vida eterna. Uma vida eterna com Cristo, na presença de Deus, usufruindo dos benefícios da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a caminhada na luz. João capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque são feitas em Deus, né?
Então, o que a gente pode observar também é que esses resultados desse novo nascimento, ele traz livramento da condenação, traz garantia de vida eterna e traz a caminhada na luz. Aqueles que nasceram de novo e creem no Filho de Deus têm mudado não apenas o seu destino, observe esse comentário aqui. Eles têm mudado não somente o seu destino, mas também seu estilo de vida. É aquilo que a gente já sabe, a gente já conhece, mas é bom sempre estar trazendo à tona nesse contexto de novo nascimento. Que vida eterna não é somente quantidade de vida, é qualidade de vida, né? Aqueles que nascem de novo e que creem no Filho de Deus têm mudado não apenas o seu destino eterno, mas também seu estilo de vida. Agora eles não amam mais as trevas. O seu prazer está em Deus, seu deleite está em fazer a vontade de Deus. Eles agora têm uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novos gostos, novas preferências, novos desejos. Eles passaram das trevas para a luz. Mudou seu estilo de vida. Não é mais aquele homem velho, aquele homem que praticava coisas erradas. Não é mais aquela mulher com a mentalidade mundana que vivia na prática do pecado. Não, agora é uma nova pessoa para o reino de Deus, para viver desde já a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3 vai nos dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, qual é a vida? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus como verdadeiro e a Jesus a quem ele enviou. É crer no único Deus e naquele que ele enviou, seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é a luz? É estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Se nós andamos em comunhão com ele, o sangue do seu Filho Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Porque quando a gente nasce novamente, a gente não deixa de ser pecador. Nós continuamos vivendo nesse mundo, nessa realidade, mas o pecado ele não vai ser mais uma regra na nossa vida. Ele vai ser alguma exceção. E nesse momento o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Mas é preciso estar na luz. É preciso estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz do mundo? Jesus. Quem segue a ele não anda mais em trevas, mas tem a luz da vida. Vive uma vida que agrada ao Senhor. Mudou o pensamento, mudou as palavras, mudou o seu jeito de agir. Não é mais aquela pessoa perversa, não é aquela pessoa mais que trata mal as pessoas, não é aquela pessoa que tem a mentalidade do pecado, que tem amizade com o sistema mundano. Não. Agora é uma nova pessoa. Morreu aquele velho homem e agora renasceu, nasceu uma nova criatura para a glória de Deus. Aplicação pessoal. Cada batida do seu coração é uma nova oportunidade para você aceitar o convite de viver plenamente a fé em Jesus. Hoje é o dia. Então, essa foi a nossa lição de número 3, onde a gente falou sobre a conversa de Jesus com Nicodemos e que foi uma oportunidade de Jesus ensinar para aquele homem uma doutrina fundamental para a gente viver hoje. O novo nascimento, a regeneração, para que possamos viver para o reino de Deus com qualidade de vida, com a eternidade já nesse momento chamado hoje, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a sua participação nesse vídeo. Se você puder, compartilhe, curta, faça comentários, divulgue esse trabalho e desde já convido você para a próxima aula da nossa EBD Inovadora.